É bom estarmos de volta aqui. O segredo está aqui. A Bíblia, a Palavra de Deus. Vou procurar ser direto, que é para não andar com rodeios, por causa do tempo, que eu tenho sempre um problema com o tempo. Eu hoje quero-vos falar, atenção, tomem bem atenção, quero-vos falar sobre como vencer a depressão, que é um flagelo na nossa sociedade e que bate à porta de muita gente. Como vencer a depressão? À luz deste livro, atenção. Nas 2 terças-feiras que passaram, o nosso irmão José Carvalho acabou de fazer referência às reuniões online feitas à terça-feira pela Igreja nas Fontainhas, e nestas últimas 2 terças-feiras passadas, eu falei lá nessa reunião online. Era só para ter falado uma vez, mas depois quis o Senhor que eu falasse 2 vezes. E nas 2 vezes falei sobre stress. Falei sobre como vencer o stress, como combater o stress e como vencer o stress. Eu até recomendo àqueles de vocês, isto foi publicado no nosso site da igreja, estas 2 mensagens foram gravadas e elas estão disponíveis no nosso site, mas para vocês encontrarem facilmente, o que eu recomendo é assim, vocês vão ao Google e escrevem assim, como combater e vencer o stress. E aquecer. Põe assim. E no Google aparece logo em cima essas 2 mensagens. Na primeira mensagem, eu não vou falar nada daquilo que eu falei lá. Na primeira mensagem nós vimos 3 princípios para combater o stress. Primeiro princípio, saber quem és. Segundo princípio, sabe para o que estás a viver. Terceiro princípio, sabe qual é a tua chamada, o teu chamamento, a tua vocação específica. Para saberem pormenores têm que ir ouvir, né? Os que não ouviram. Na segunda mensagem, falei sobre mais 2 princípios. Foram 5 ao todo que eu falei. Quarto princípio, foca-te no que mais importa. Quinto princípio, ouve a Deus. Durante estas mensagens, eu disse, está lá registado, gravado, que o stress pode conduzir à depressão. E normalmente as pessoas que ficam deprimidas passaram pelo stress. Ok? Agora, eu hoje não quero falar sobre como vencer o stress. Isso já está lá gravado. Quem quiser vai lá ouvir. Mas há pessoas que já estão na depressão. Não é como vencer o stress. Já estão numa situação mais avançada. Estão deprimidas. Como vencer isso? Normalmente existe a ideia de que a depressão é algo oriundo do exterior, que vem de fora. Porém, eu quero vos dizer que a depressão vem de dentro de mim, de dentro de vós, do nosso interior. A depressão tem origem no interior do homem, não no exterior. A não ser, e tenho que fazer esta ressalva, a não ser que seja causada por algum desequilíbrio químico no nosso corpo. Porque, por vezes, há desequilíbrios químicos. Nós somos compostos por produtos químicos e, às vezes, há fatores químicos que estão em desequilíbrio e que podem provocar a depressão. Portanto, a depressão pode ser um problema clínico também. E, nesse caso, deve ser tratado por médicos. Ok? Mas, em geral, não é assim. Em geral, não é assim. A não ser que seja causada por um desequilíbrio químico, eu quero vos dizer que é a resposta que nós damos, a resposta pessoal que nós damos às circunstâncias externas que nos envolvem, que nos mergulham, a forma como nós reagimos às circunstâncias externas é que nos levam a ficar deprimidos. Ok. Portanto, se quiserem vencer a depressão, o segredo está
em fortalecer a vossa parte interior. Porque se a vossa parte interior estiver fortalecida, as ameaças externas não têm hipóteses. Okay? Porque é a forma como nós reagimos ao que está lá fora. Para reagirmos corretamente ao que está a envolver-nos, precisamos de estar fortes interiormente. Portanto, o segredo para vencer jaz em fortalecer o nosso interior, a nossa alma. Deixar que o Senhor, que já entrou ali na alma, e agora faço aqui um parênteses, o Senhor já entrou na tua alma. Esta parte isto tem que ficar aqui bem registado. A não ser que o Senhor, que já entrou na tua alma, dizia eu, responda por nós às solicitações externas. Porque se Ele já entrou na minha alma, quem vai lidar com aquilo que me ameaça é Ele, não sou eu. Porque eu não tenho forças. Ok? A não ser que o Senhor tenha entrado na tua alma. E a pergunta que eu fiz é: o Senhor já entrou na tua alma? E agora tu fazes-te uma pergunta a mim: e como é que o Senhor entra na minha alma? Lê a Bíblia. Está lá explicado. Em João 1,12 lemos assim: a todos quantos o receberam, a Cristo, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Aos que creem no seu nome. Como é que eu recebo? Crendo. Por isso é que nós estamos sempre a dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê que Ele é o único Salvador que te pode salvar. Se tu creres nisso, quando crês, no momento em que tu crês, e podes crer agora se ainda não creste, estás a recebê-lo. E Ele entra em ti. Ok. Só Ele é verdadeiramente forte para dominar e vencer estas ameaças que nos cercam e que nos querem tomar. E Ele fala mediante a sua palavra, sabem? Isto não é assim, e tal. O segredo está aqui, ok? É por isso que é importante aceitarmos e praticarmos tudo aquilo que Ele nos diz na sua palavra. Termos a nossa mente saturada da sua palavra. Nós temos que ter a nossa mente saturada. A palavra dele tem que estar aqui, porque ele depois vai agir através da sua palavra. Ele usa a sua palavra. A sua palavra que nós recebemos. Pela leitura, pela meditação. Por isso vocês todos os dias leiam a Bíblia. Familiarizem-se com a Bíblia. Deixem que ela penetre. Sabem, ela é que vai mudar a nossa maneira de pensar. Porque a gente pensa de uma maneira, depois a gente lê na Bíblia, pai, pensava assim, está errado. Tem que pensar como está aqui. Começam a pensar à maneira de Deus. Ok. Eu podia ficar aqui muito tempo. Eu queria ficar muito tempo a falar convosco para explicar isto, me esmiuçar isto com muito pormenor para vocês perceberem bem, mas não é por minha força. Por outras palavras, face àquilo que eu disse até agora, podemos afirmar categoricamente que nada nem ninguém nos pode colocar sob depressão. Somos nós que nos colocamos sob depressão. Ok? A não ser que seja um problema químico, como eu já tive a ocasião de ressalvar isso. Portanto, o nosso fortalecimento espiritual vai debelar, vai vencer infalivelmente toda e qualquer ameaça que nos vise deprimir. Vivemos dias, vocês sabem, mas eu tenho que dizer, de muita angústia. Aliás, à medida que o tempo vai avançando na história, e se vocês lerem mesmo as profecias bíblicas que o Senhor Jesus Cristo falou, Ele disse que antes dele vir à Terra, e sabem que Ele vem à Terra logo depois de arrebatar a igreja, é pouco tempo depois. Ele diz, haverá angústia nas nações, angústia. E eu acho que as pessoas nunca viveram tão angustiadas como estão a viver. Angústia, amargura mental, amargura emocional, é um flagelo. E o presente aumento, que está a haver um aumento cada vez mais crescente de desordens mentais e emocionais, acontece, sabem quando? Quando a palavra de Deus está a ser mais negligenciada. Uma coisa, isto é como o princípio dos vasos comunicantes. Mais palavra, menos problemas. Menos palavra, mais problemas.
Ok? Porque é a palavra que exerce influência no íntimo e fortalece. Ok? A psiquiatria está a ser cada vez mais procurada pelas pessoas. Está a ser mais procurada pelas pessoas, não por a psiquiatria estar a ter êxito no tratamento com as pessoas. Ok? Também não é pelo suposto altruísmo que ela possa revelar nos seus serviços ao tentar ajudar as pessoas. Mas é porque procura a necessidade que as pessoas sentem enorme e não têm para onde ir e não sabem a quem se dirigir. E vão ao psiquiatra. Só que não nos esqueçamos que os psiquiatras, por natureza e princípio, tratam do homem interior. Ok? E eles não estão habilitados para tratar convenientemente do homem interior. Este livro é que trata convenientemente do homem interior. Como é que um descrente, que é o médico psiquiatra, e há crentes, e graças a Deus pelos crentes, esses têm outra visão e têm outra capacidade. Como é que um descrente, espiritualmente cego, pode ser competente para dar o melhor conselho a um paciente que vive em angústia? O que é que ele lhe vai dizer? Só o Senhor mesmo, através da sua palavra, pode, e eu vou utilizar a linguagem bíblica, penetrar aqui dentro, até à divisão da alma e do espírito. Vai onde mais ninguém vai. Psiquiatra algum vai lá, nem nenhum medicamento vai lá. E discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque se o psiquiatra não sabe os pensamentos nem as intenções, ele tenta fazer com que a pessoa fale. Ok? Isto está em Hebreus 4:12 para quem quiser apontar e quiser ir lá confirmar. A depressão, na maior parte dos casos, portanto, não é uma doença. A depressão, na maior parte dos casos, não é uma doença. Mas é uma necessidade enorme de nós vermos que precisamos de nos fortalecer espiritualmente. E o grande erro dos psiquiatras é pensar, na maior parte dos casos, que a depressão é uma doença. E então põem-se a tratar o efeito. Então tratam da causa. E a causa é que tem que ser tratada. A palavra de Deus é o melhor remédio, como nós sabemos. Vamos a isso. Sabem que se alguém alguma vez teve razões para ficar deprimido, sabem quem foi? A Bíblia fala de alguns deprimidos. Estão lá para o nosso ensino. Não vou falar deles, mas deste tem que falar. Que não estava deprimido. E foi aquele que tinha mais razões para ficar deprimido. Sabem quem foi? O Senhor Jesus Cristo. É aquele que quer entrar dentro de ti e que sabe que nenhuma depressão o pode ameaçar. É Ele que te quer ajudar. Acerca dele lemos, era desprezado. A pessoa deprimida muitas vezes sente-se assim, desprezada. O mais indigno entre os homens, a pessoa perde dignidade. Acha que é um farrapo, acha que não vale nada. Olha, fala com alguém deprimido e vai ver em que estado está a pessoa. Homem de dores. E a depressão causa dores que a gente nem nos passa pela cabeça, só quem passa nelas. É experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os homens faziam isto em relação a ele, mas as pessoas deprimidas fogem das multidões. Escondem o rosto. Querem ficar na escuridão. A depressão leva as pessoas à escuridão. E nem querem ver luz, nem querem falar com ninguém, não querem estar ao pé de ninguém. Ok? Contudo, eu estou aqui não é para vos desanimar, eu estou aqui para vos animar. O Senhor Jesus Cristo, aquele que mais razões tinha para ficar deprimido, possuía uma alegria, nem consigo descrever. Que gozo! Ele tinha um gozo
E é isto que Ele quer fazer em ti. Apesar dos problemas, das dificuldades, das ameaças, de tudo aquilo que te está a tentar pressionar para te levar à depressão, tu podes ter esse gozo, essa alegria e venceres a depressão que te ameaça. Ele disse aos seus discípulos, e diz-nos a nós também, João 15:11, cito: tenho-vos dito isto. Como é importante a gente ouvir aquilo que ele diz. Tenho-vos dito isto. Sabem como é que ele diz hoje a nós? É aqui. Ele fala. Por isso é que vocês têm que ler isto todos os dias. Porque aquilo que ele nos tem dito, e que nós vamos ler e vamos beber, diz ele, aquilo que eu vos tenho dito, é para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós. E o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Não é ter espasmos. A maior parte das pessoas tem espasmos de gozo, espasmos de alegria. Vai acima, vai abaixo. Não é? Mas ele diz para que seja uma alegria completa. E o meu gozo permaneça. Ok. Nunca te esqueças de uma coisa. Na presença do Senhor, e Ele entrou em mim, há delícias perpetuamente. Ou há abundância de alegrias, diz outra versão. O Senhor traçou para nós uma senda de gozo. Ele quer para nós gozo, completo, permanente. Mas há muitas ameaças para nos roubar esse gozo. Nós vivemos num mundo cheio de ladrões. Andam por aí muitos ladrões a tentar roubar aquilo que nós temos. E uma das coisas que nos querem roubar é a nossa alegria. Temos que ter cuidado, peço perdão, para que nada, nem ninguém nos prive deste gozo, desta alegria. Todos nós já sabemos, ou quase todos, que o tema da carta aos Filipenses que o apóstolo Paulo escreve é alegria. Se a gente pudesse dar uma palavra à carta aos Filipenses é alegria. Alegria. O apóstolo menciona nesta carta pelo menos 19 vezes a palavra gozo, regozijo e derivados, ou alegria. O que é interessante de notar é as circunstâncias que estavam a envolver o apóstolo. Era tudo para ele ficar deprimido. Ele estava numa prisão, daquelas prisões romanas terríveis. Ele estava ali, abandonado, pressionado. E vemos um homem cheio de gozo. Como é que é possível? Pois é o que Deus faz quando está dentro de nós. E nós deixamos que Ele faça. Agora, as circunstâncias em que ele se encontrava não eram nada para ele se alegrar. Ele era prisioneiro, em condições subhumanas, torturado, porque foi torturado ali, padeceu nudez, padeceu fome. Porém, ele transbordava de gozo, de alegria. E isto deve-nos levar a pensar, ok? Isto é para a gente pensar, isto não é uma coisa qualquer. Isto é para nós. Nós estamos aqui para ver se a gente aprende alguma coisa. Isto é para nós pensar. Isto é real. Isto é possível. E mais, isto deve acontecer na nossa experiência. Eu quero que tu notes qual é o segredo. O segredo que nós vemos ali em Paulo está numa palavra que ele cita muitas vezes na carta aos Filipenses, que é a palavra, por outras palavras, pensamento. O segredo está aqui. Aqui é que a gente vence as batalhas ou perde as batalhas, é aqui na mente. E ele utiliza muito esta palavra, que por vezes, a palavra mente ou pensamento, que por vezes até é a palavra que aparece na nossa versão, é a palavra sentimento, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto é, que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Não tenho ninguém de igual sentimento como Timóteo, de igual pensamento. Entendam? Ele usa este termo 10 vezes e o termo pensar ele utiliza 5 vezes. O segredo da alegria permanente de um crente tem a ver com a forma como ele pensa e aquilo que ele pensa. Provérbios, o sábio Salomão disse em Provérbios 23:7, como pensamos,
assim somos. Vocês têm que ter cuidado com aquilo que pensam. Nós somos aquilo que pensamos. O que é que anda na vossa cabeça? Pá, esqueçam. Vocês são aquilo que vocês pensam. O que é que anda na vossa cabeça? Aquilo que anda na vossa cabeça é o que vocês são. Pensem nisso. Agora, aquilo que pode andar na nossa cabeça também pode ser aquilo que eu quero ser. Portanto, eu vou querer ser e tenho que pensar naquilo que eu quero ser. Ok? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento. As pessoas conformam-se. A pressão existe, nós ajustamos-nos à pressão, conformamos-nos com o mundo e não há transformação. E Paulo diz: epá, vocês têm que transformar a maneira como pensam e não se conformarem com o mundo. E tem que haver renovação. E a renovação é aqui, olha, sabe de uma coisa? Ainda hoje de manhã estive a ler aqui. Epá, todos os dias leio. E é preciso renovar todos os dias. Isto é renovável. Li. Há bocado o nosso irmão José Carvalho esteve a ler. Mais uma vez estive a renovar. Estamos sempre a renovar. Muito importante. Qual é a vossa relação com a Bíblia, com a Palavra de Deus? É só um livro para estar lá aberto assim, lá numa estante qualquer, ou no móvel, em casa? Só abrem aqui? Agora queria que vocês pensassem um pouco nos ladrões, desta alegria que nós temos, que Deus nos dá, e esses ladrões querem nos roubar essa alegria. Quero que pensem nos ladrões. Vocês têm que saber que são os ladrões. Que é para vocês, quando virem um desses indivíduos, dizem: epá, calma aí, tu és ladrão. Não te vou deixar aproximar da minha casa. Quais são os ladrões? Primeiro ladrão, as circunstâncias. Tenho que olhar à minha volta. As circunstâncias. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que confessar que quando as coisas nos correm de feição, à nossa maneira, nós somos felizes, somos alegres. Quando as coisas à nossa volta correm de feição, somos felizes, somos alegres. Mas tu já notaste quão poucas, eu até diria, são ínfimas, quão poucas são as circunstâncias que estão sob o nosso controle? A maior parte, a esmagadora maioria das nossas circunstâncias, não somos nós que controlamos. Elas surgem, não as criamos. Elas aparecem. Por exemplo, tu não tens nenhum controle sobre as condições atmosféricas, sobre o tempo lá fora. Tu podes ter um grande desejo que hoje esteja um dia de sol ou que chova, não interessa. Não controlas isso. Também não podes controlar o trânsito na estrada. Bem, se tu pudesses, bem gostarias de controlar o trânsito na estrada, não é? E acabar com aquelas filas intermináveis que tanta dor de cabeça dão. Também não podes controlar outra coisa. É aquilo que as pessoas dizem. E aquilo que as pessoas fazem. Tu não controlas isso. E às vezes tu deparas-te com alguém que fez alguma coisa e essa circunstância afeta-te. Ou procura afetar-te. E aquilo que as pessoas dizem também. A pessoa que fizer depender a sua felicidade das circunstâncias acabará por passar a maior parte do tempo num estado miserável. Não é maravilhoso nós vermos o apóstolo Paulo, sob as piores circunstâncias, a escrever uma carta cheia de gozo? Isto é sério, se eu estivesse aqui, ele estava tramado, eu dava-lhe um abraço. Paulo, obrigado por as lições que tu nos ensinaste. Filipenses 1, 12 e 13 diz assim, cito: quero irmãos, olha o que ele escreve na carta aos Filipenses, capítulo 1, quero irmãos, que saibais. Se ele está a dizer uma coisa para a gente saber, nós vamos ignorar isto. O que é que ele diz? Quero que saibais que as coisas que me aconteceram, circunstâncias más, terríveis, contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões, circunstâncias,
em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Eu posso transformar naquilo que alguns consideram o pior, no melhor. Eu posso transformar aquilo que um ladrão me quer levar ao pior, transformar aquilo no melhor. E foi o que ele fez. Segundo ladrão. Sabem qual é o segundo ladrão? Não são as circunstâncias. Já vimos o que é o primeiro. Esta ordem não interessa. Falei-vos sobre circunstâncias como sendo um ladrão. Cuidado com este ladrão. E não podemos controlar. Quer dizer, não podemos controlar que eles ameacem, que batam à porta. Podemos controlar se interiormente estivermos fortes. O segundo ladrão são as pessoas. Bem, agora vocês vão começar a olhar uns para os outros. Epá, vou estar desconfiado de ti. As pessoas são o segundo ladrão. O que é que eu quero dizer com isso? Todos nós, sem exceção, temos tendência para perder a alegria que temos por causa das pessoas. As pessoas roubam-nos tantas vezes a alegria. Por aquilo que elas são, por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas dizem. E nós próprios também contribuímos para a infelicidade dos outros. Não pensem lá só que são os outros que vos ameaçam. Às vezes, infelizmente, nós também nos constituímos uma ameaça para os outros. E também nos constituímos ladrão da alegria dos outros. E a minha pergunta é, será que eu estou a roubar a alegria a alguém? A verdade é que nós temos que trabalhar com pessoas. Temos que viver com pessoas. Não há volta a dar. Vocês não podem eclipsar as pessoas do mapa. Nós lidamos com elas todos os dias. Paulo foi muito prejudicado por pessoas, sabiam? Paulo foi muito prejudicado por pessoas. Pessoas fizeram muito mal a Paulo, ao apóstolo Paulo. Alguns crentes professos, diziam-se crentes, abandonaram-no quando ele mais precisava de calor humano. Alguns prejudicaram-no mesmo. Ainda assim, olha como é que ele escreve, cheio de alegria. Ouçam bem, vou citar aquilo que ele escreve, ok? E isto está também no capítulo 1 de Carta aos Filipenses, versículos 15 a 18. Diz ele assim: a verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia. Epá, gente má, que me quer fazer mal, que me quer prejudicar, e é obra de Deus. Verdade é, isto não é mentira, isto é verdade, que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, não de forma pura, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Estão a ver as pessoas a causar problemas aos outros? Julgando, eles queriam causar aflições a Paulo. Mas que importa? Que importa? Olha o homem a falar agora. Que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Gozo, alegria. Não foi afetado. Ok? Terceiro ladrão. Eu quero acabar. Eu já acabo. Eu era para falar mais, mas não vou falar. Não é para eu falar muito que vocês vão ser ajudados. São mais duas coisas. Terceiro ladrão. As coisas são outro ladrão que a gente tem. E nós lidamos com elas. As coisas estão à nossa volta. Olha, aqui está uma coisa. Olha lá. Pronto. Aqui está outra. Certa ocasião, dizem, li uma vez que certa ocasião, 2 miúdos estavam a brigar um com o outro, a brigar, que é como muita gente que não é miúdos também fazem. Também brigam uns com os outros.
E alguém perguntou ao pai deles: o que era devido àquela briga? Por que eles estão a brincar? O que é que aconteceu? O que é que se passa? Sabe qual foi a resposta do pai? Foi esta: olha, o que é que se passa? O mesmo que acontece a toda a gente. E vocês perguntam: o que é que acontece a toda a gente? Que estava a acontecer com os miúdos? Tenho 3 rebuçados e cada um deles quer 2. Cada um deles quer 2. E a briga está instalada por causa de coisas. Ok? O Senhor Jesus Cristo disse: a vida de qualquer um. Tomem bem atenção àquilo que Ele disse, aprendamos com Ele. A vida, a minha vida, a vida de qualquer um, não consiste na abundância daquilo que possui. Esquece lá os rebuçados. Opa, queres os 3, leva os 3. Porque a minha vida não consiste na abundância. Se tenho 2, ou 1, ou 3, ou 4, ou 5, ou 0. Não consiste nisso. Epá, a vossa vida não consiste naquilo que vocês têm. A vossa conta bancária está recheada, graças a Deus. Mas a vossa vida não consiste nisso. E isso vocês vão descobrir isso se morrerem daqui a um bocado. Ok? No entanto, apesar de sabermos isto, porque a Bíblia nos ensina isto, e eu espero que vocês nunca mais se esqueçam disto, a maioria das pessoas pensa erradamente que a alegria vem de termos coisas. Epa, como é que é possível? Epa, eu desisto, eu já nem falo com mais ninguém. Porque a maior parte das pessoas está convencida que é tendo coisas que eu vou ser alegre. Enganem-se. Nem é ter coisas, nem pessoas. Atenção. Se vocês fizerem depender a vossa alegria de coisas ou pessoas, vocês mais cedo ou mais tarde vão aprender uma coisa. Sabem qual é? Que vocês vão perder pessoas e vão perder coisas. E aí vai ficar a vossa alegria. Vocês que fazem depender a alegria disso. De facto, o que as coisas nos podem fazer, sabem o que é? Não é trazer alegria. É roubar-nos a alegria. Roubar-nos a alegria. É isso que elas querem fazer. São ladrões. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, viveu na penúria. Ele soube o que era viver na penúria. Ele soube o que era ter fartura e também soube o que era estar na penúria. Ainda assim, apesar de ele estar na penúria, quando ele escreveu isto, carta aos Filipenses outra vez, agora no capítulo 4, ele fala acerca disso. E ele está alegre quando ele escreve, apesar de estar na penúria. Apesar de não ter coisas. Não ter... Timóteo, é para trás uma capa. É para quando vieres, traz uma capa. Nem uma simples capa para se tapar do frio ele tinha. Não tinha coisas. As básicas, as essenciais, ele não tinha. Sabem porque é que ele não ficava triste e permanecia alegre? Porque ele diz que tinha aprendido a contentar-se com aquilo que tinha, fosse muito ou pouco. Estou contente. Tenho? Estou contente. Não tenho? Estou contente. A minha alegria depende do Senhor, não depende das coisas. Certo? 4, 11 e 12 de Filipenses, diz ele assim: não digo isto por necessidade, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido, sem também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E era este homem que estava sempre alegre. Último lugar, último ladrão. Sabem qual é? As preocupações. Ei, olha que ladrão anda aí. Vocês vão ser preocupados. As preocupações. Eu um dia hei de falar, não sei quando nem onde, porque quando estava a meditar nisto, passei por isto.
As pessoas, por vezes, pensam que o problema delas é estarem sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Não, não estão sobrecarregadas. Não têm trabalho a mais. Não é o trabalho a mais que mata as pessoas. Estão sobrepreocupadas. Preocupação. Talvez seja este o pior de todos os ladrões. Quantas pessoas têm perdido paz, alegria, devido às preocupações? As preocupações dão cabo do indivíduo, elas roubam mesmo. De facto, as preocupações podem trazer mesmo consequências físicas, danosas, até doenças. E embora os medicamentos possam eliminar aquilo que os médicos chamam os sintomas, então podem eliminar as causas. Os medicamentos não eliminam as causas. Isto é muito profundo. Porque a causa mais profunda está até ao interior da alma e do espírito, onde só Deus vai e toca lá no cerne da questão. As preocupações são uma coisa interior. As preocupações não são uma coisa exterior, são uma coisa interior dentro de nós. E sabem que numa farmácia, vocês podem chegar a uma farmácia e comprar sono. Olha, dê-me uns comprimidos para dormir. Estou a precisar de dormir, eu não durmo. E eles dão. Dão-te comprimidos para ter sono. Mas não te dão comprimidos para teres descanso. Aí é que está. Aí é que está a coisa. Eles não te dão comprimidos para teres descanso. Vinde a mim, disse o Senhor, e encontrareis descanso para as vossas almas. Podia falar tanto acerca disso. Se havia alguém que tinha motivos para viver sobressaltado, preocupado, não era pelo bom trabalho que ele tinha, porque o trabalho ele tinha, e de que maneira? Noite e dia, dizia ele, noite e dia, noite e dia, noite e dia, esta expressão com ele, noite e dia, era um homem que noite e dia vivia para o Senhor. Mas ele não se preocupa. Vocês não o encontram preocupado. Pelo contrário. Ele escreve esta carta aos Filipenses cheia de alegria, mostrando-nos como nos podemos deixar de preocupar. Atentamente ocupada com as coisas de Deus e com a sua obra, estar focado. Que é isto que vocês têm este problema. Onde é que vocês têm o vosso foco? Vocês não pensam em Deus e na sua obra? Olha, vocês tenham cuidado, porque aproxima-se aí o dia que a gente vai partir e não vai haver outra coisa senão isto. Esqueçam lá o resto desaparece. Só isto fica, o Senhor e a sua obra. Portanto, o segredo está em cultivarmos o tipo correto de mente. Termos uma mente focada. Quero terminar só com isto. Ele não olha para as circunstâncias em si mesmo. Hão de reparar nisso. As circunstâncias que o rodeavam eram tremendas, mas ele não olha para as circunstâncias em si mesmo, mas vê sempre as circunstâncias através do Senhor Jesus Cristo. Aí lá. Quando um indivíduo está focado no Senhor, as circunstâncias... Bem, já vou dizer. Por exemplo, sendo prisioneiro como ele era, ele não diz que é prisioneiro de Roma. Sou prisioneiro de Jesus Cristo. É uma coisa impressionante. As cadeias que ele usa nas suas mãos e nos seus pés, aquelas cadeias que o prendiam, ele diz, serem as suas prisões em Cristo. Apesar de réu, porque ele era um réu que ia ser julgado, ele aparece ali como advogado, não para se defender, mas para defender a causa de Cristo. Os olhos de Deus estão só ali, Senhor, e a sua obra para defender a causa de Cristo. Paulo não olhava para Cristo através das circunstâncias. Paulo olhava para as circunstâncias através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.